Olá, nós vamos falar agora a respeito de bases. Já falamos em uma aula anterior a respeito dos ácidos e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das bases. Arrhenius definiu em 1887 que as bases são substâncias que em meio aquoso, quer dizer, na presença de água, liberam OH- como único ânion. O OH- ele é chamado de hidroxila ou hidróxido. Então, uma breve comparação entre ácidos e bases. Os ácidos, na presença da água, liberam H+, como único cátion. E as bases liberam OH- como único ânion. Os ácidos, quando eu coloco essas substâncias na água, vão liberar um cátion e ânion e eu dou esse nome, a esse processo o nome de ionização, que é a liberação dos cátions e dos ânions, liberação dos íons. Já as bases também liberam íons, só que o nome para essa liberação de íons nas bases, o nome correto é dissociação iônica. Dissociação iônica das bases, que é a liberação dos íons. Então, aqui eu tenho três bases, que são elas KOH, CaOH2 e AlOH3. Então, o que eu vejo aqui? Eu vou observar que as bases, elas todas terminam com OH, OH, OH. Então, eu vou separar o OH e o que sobrar aqui antes é cátion. Por quê? Porque sempre o cátion vai na frente do ânion. Então, vai liberar K+, OH-. Lembrando que o OH sempre é negativo. Aqui eu vou ter o Ca e o OH. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que cruzar as cargas. Perceba o seguinte, o 2 aqui no pezinho do OH, ele na verdade veio lá do Ca, porque o Ca tem carga +2, porque o cálcio é da família 2A, então a carga dele é +2. Lembrando que o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então vai ficar Ca+2 mais 2OH-. Perceba que o 2, ele vem na frente do OH, certo? Nunca lá em cima do OH, então o 2 vem na frente. Embaixo, AlOH3. Esse 3, ele veio lá de cima do Al. Então, vai ficar Al+3, porque a carga do alumínio é +3. Não tem 3 positivas, então tem que ter 3 negativas. Então, eu ponho 3 na frente, OH-. Isso aqui que a gente está fazendo é igualar o número de cargas positivas e negativas para o exercício dar certo. Aqui eu estou focando com vocês na dissociação iônica das bases. Como nós já falamos, é a liberação dos íons em meio aquoso, quer dizer, eu vou ter a liberação de um cátion, que é um metal que vem na frente, e liberação de um ânion, que é o OH- sempre. Então aqui eu tenho NaOH, que vai liberar Na+, OH-. A LOH3, olha o 3 lá no pezinho do OH, ele veio do alumínio, vai ficar L+3 mais 3OH-. LiOH, Li+, OH-. SrOH2, a carga do SR é 2. Então, eu vou subir lá SR mais 2 OH-. Agora, eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Perceba que os dois últimos, que tem o elemento químico ferro, eu tenho duas opções. Eu tenho o FeOH2 e eu tenho o FeOH3. Porque o ferro pode ter a carga +2 ou +3. Então, no primeiro ele vai ficar Fe mais 2 OH-. E no de baixo vai ficar Fe mais 3 OH-. As bases, elas têm também algumas características. A primeira delas é com relação ao sabor. Ela tem um sabor de caju, um sabor de banana verde, quer dizer, ela dá aquela sensação de aperto, né? Porque elas têm um sabor amargo, adstringente.
né? Agora, como eu disse, experimentar substâncias químicas não é uma boa ideia. Por quê? Porque você pode estar consumindo alguma substância prejudicial à saúde ou até mesmo tóxica. Então, não é viável, tá bom? Sabe-se que as bases reagem com os ácidos formando sal e água, que são as reações de neutralização, que logo em breve nós vamos estudar. O pH das bases é maior que 7, então com relação ao pH, o que eu tenho? pH igual a 7 é neutro, pH menor que 7 é ácido e pH maior que 7 é base. As bases também conduzem corrente elétrica em solução aquosa, por quê? Porque liberam íons em solução. E as bases podem alterar a cor de alguns indicadores. O que são indicadores? São substâncias que mudam de cor de acordo com o pH da substância. Quer dizer, se ela for ácida, fica uma cor, se for básica, fica outra cor. Com relação ao número de hidroxilas, ao número de OH, essas bases podem ser classificadas. Se tiver um OH, é chamado de monobase. Então, coloquei dois exemplos, NaOH, KOH. Se tiver dois OH-, chamado de dibase, coloquei daí os exemplos. Se tiver 3 OH, tribase, coloquei os exemplos também, como a LOH3. 4 OH- são tetrabases, coloquei daí dois exemplos, que é o PbOH4 e SnOH4. Mas elas podem ser classificadas também de acordo com a força. Então, eu tenho basicamente dois tipos de bases. Eu tenho as bases fortes e tenho as bases fracas. Só é base forte aquelas que têm elementos da família 1A e 2A. Então, quem são os principais da 1A? Lítio, sódio, potássio. Hoje li na capa da revista brasileira coisas da França, rubídio, césio, frâncio, mas os que mais caem mesmo são o Na e o K. E os principais da família 2A, que são os alcalinos terrosos, Bela Magrela casou-se com o senhor Barão de Rabicó. Então, eu tenho berílio, eu tenho cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho estrôncio, tá? Todas as outras bases, todos os outros elementos que não for da família 1A e da 2A, elas são fracas. Então, a grande maioria das bases são fracas. Só falando aqui para vocês, essa base que eu coloquei aqui, NH4OH, como que chama esse NH4 aqui? Chama amônio. Eu tenho amônia, que é NH3, e eu tenho amônio, que é o NH4, que forma essa base aqui, tá certo? Com relação à solubilidade, eu tenho bases que são solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, quer dizer, praticamente não se dissolvem em água. As solúveis são só da família 1A, que é sódio, potássio, lítio, tá? Poucos solúveis, 2A. Então, o que pode aparecer na 2A? Berílio, magnésio, cálcio, bário, estrôncio. E todas as outras bases, elas são insolúveis. Só lembrando aqui que são solúveis metais alcalinos, que é 1A. Poucos solúveis alcalinos terrosos, 2A. E todos os outros metais são praticamente insolúveis. Como que eu vou dar nome para as bases? O nome para as bases é bem simples, vai ser hidróxido, D e o nome do elemento que está ligado. Então, poderia ser sódio, potássio, cálcio, alumínio, etc. Isso aqui vale para aqueles elementos que têm carga fixa. Por exemplo, o cálcio é da família 2A, ele sempre vai valer mais 2. Mas eu tenho também, por exemplo, aqui nesse quadro no canto, os elementos que têm NOx ou carga variável. Por exemplo, eu tenho ferro valendo mais 2 e mais 3, cobre valendo mais 1 e mais 2, chumbo valendo mais 2 e mais 4 e ouro valendo mais 1 e mais 3. Somente para esses 4 elementos, ferro, cobre, chumbo e ouro, eu vou ter que dar o nome hidróxido de, o nome do elemento e colocar aqui na frente, se é o ferro 2, se é o ferro 3, se é o cobre 1, se é o cobre 2, se é o chumbo 2 ou chumbo 4, se é o ouro 1 ou ouro 3.
Não posso colocar o número, a carga, por exemplo, falando que é o alumínio 3. Por que que não? Porque não existe outro alumínio. Então, sempre é 3. Então, eu só vou usar o número aqui na frente para esses 4 elementos que são variáveis, que é ferro, cobre, chumbo e ouro. Ou eu coloco números, algarismos romanos, ou uma segunda possibilidade, eu vou colocar ico ou oso, sendo ico para maior carga e oso para menor carga. Por exemplo, quando for o ferro 2, não é o menor, eu vou usar ferroso. Quando for ferro 3, eu vou usar férrico, porque é a maior carga. Então, aqui, nesse slide, eu estou colocando para vocês o nome de várias bases para vocês darem uma olhada. Coloquei aqui NaOH, hidróxido de sódio, KOH, hidróxido de potássio, MgOH2, hidróxido de magnésio, CaOH2, hidróxido de cálcio, BaOH2, hidróxido de bário, AlOH3, hidróxido de alumínio. Eu vou parar aqui no alumínio e quero saber por que os dois primeiros só tem um OH, esses três aqui tem OH2 e o alumínio tem OH3. Por que que é 1, 2 e 3? É por causa da carga do elemento aqui, ó. Na e K são da família 1A, então eles têm carga mais 1. Então, quando cruza a carga lá para o pezinho do OH, vai ficar 1. Já o Mg, o Ca e o Ba são da família 2A. Então, eles têm carga mais 2. Quando cruza a carga, vai aparecer o 2 no pezinho do OH. E o alumínio tem carga mais 3, então ele vai aparecer lá. Já esse aqui, NH4OH, chama hidróxido de amônio. O amônio é o NH4 junto, tá bom? AgOH, não sei se vocês se lembram, mas o Ag é a prata. Então, hidróxido de prata e a prata tem carga mais 1. Aí aqui do lado da direita são os elementos com carga variável. COH, COH2. Então, eu tenho hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Eu posso dar outro nome usando oso e ico. Veja, esse primeiro aqui do cobre, que é o cobre 1, eu posso chamá-lo de hidróxido cuproso. CuOH2, hidróxido cúprico. Agora aqui, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Vou dar o outro nome usando o oso e ico. Hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Olha o ouro, 1 e 3, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. Posso chamar também de hidróxido auroso e hidróxido áurico, certo? PbOH2, PbOH4, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. O 2 é o plumboso e o 4 é plúmbico. Então, por agora é só. Falei com vocês a respeito de bases. Até breve!